E hoje a gente vai conversar com a tia Paulinha. A tia Paulinha, que nas redes sociais é conhecida como Paulinha Psicoinfantil. Então, a Paulinha aí tem um canal super legal aqui no YouTube, nas outras redes sociais também ela tá bombando. E aí a gente vai conversar com ela sobre como que o profissional da área da psicologia que quer trabalhar com autismo, qual que é a conduta desse profissional? Como que ele deve se portar? O que que ele deve fazer? Muitas perguntas para quem às vezes está indo na faculdade, está saindo ali acabou de se formar e não sabe nem por onde começar. Então, hoje, essa conversa com a tia Paulinha, ela vai ser muito rica para você entender melhor qual caminho a tomar agora que eu saí, né? Vou começar meu trabalho na área do autismo. Então, Paulinha, quero agradecer por você ter aceito vir conversar com a gente, trazer sua experiência aqui para falar de um assunto que eu acho que é bem pertinente para todos os profissionais que estão aí buscando trabalhar com autismo. Sim, muito obrigada pelo convite. É um prazer, nossa caminhada juntas já, né? Então é um prazer vir aqui nesse outro lugar de convidada e a gente trocar essa ideia. Obrigada. Então, assim, Paula, há algum tempo já você vem direcionando suas redes sociais também para dar aí um apoio, para dar orientação para as pessoas que pretendem trabalhar com autismo ou com a psicologia voltada para criança, né? Então, a minha pergunta primeira, assim, o que esse profissional que está buscando ali trabalhar com o autismo, ele vai precisar? Primeira coisa, assim. Bem básica, né? O que ele vai precisar. Qual é a malinha desse profissional? É uma boa... Tipo isso, né? Olha, eu acho que a gente parte daquele lugar inicial de que o que a faculdade traz sobre autismo é muito pouco para a realidade do que a gente precisa saber. Então, desde da faculdade, buscar cursos e formações externas é essencial. Então, buscar profissionais que são sérios e qualificados, que falam sobre autismo de um lugar de ciência, né? Não de achismo ou de coisas holísticas e meio aleatórias, né? Precisa realmente saber de onde vem aquele tema sobre autismo. E aí, a gente vai... Então, buscar essas formações extras curriculares, né, que a gente vai falar. Assim que se formar, buscar também, de repente, uma pós-graduação, uma especialização na área. Eu não tenho indicações específicas para passar, né? Mas sempre olhar o corpo docente é um bom segredo, assim. Apareceu uma pós lá de autismo. Quem são os professores? Né? Dá uma fuçada. Hoje, com rede social, é muito fácil a gente procurar quem é aquele profissional, que histórico que ele tem, de onde ele vem, se o que ele fala é certo, né? Se tá alinhado ali com o que você considera que sabe sobre autismo e tal, porque realmente vão ter vertentes diferentes. E aí vai ser muito do profissional se conectar com aquela forma de atender o autista, né? Então, acho que essas formações, para além do currículo da faculdade, é o que vai começar a te trazer bagagem. E aí vem a parte de estágios na área também, né? Que a gente vai chegar nessa parte da faculdade em si, mas eu acho que uma coisa que eu fiz desde o começo da faculdade, que eu recomendo para todas as supervisionadas que eu conheço e converso, é o processo de estagiar. Então, enquanto a gente é estudante, você é muito bem-vinda nos locais. Então, você vai numa clínica fazer o estágio, você aprende muito na prática. A experiência prática do autismo, ela te traz muito conhecimento. Então, acho que formações extracurriculares, uma pós-graduação legal ali quando você se formar e possivelmente estágios, né, na medida do possível ali da faculdade, já é um bom começo. Falando em faculdade, assim, Paula, a gente observa que muitas faculdades, elas acabam indo muito para o campo teórico e a gente acaba tendo pouca prática no decorrer dos anos ali que você está cursando a faculdade. Vou meter aqui a psicologia, que é o nosso caso aqui agora, né? Sim. Mas eu já escutei relatos também de médicos que dizem que não tiveram nada sobre autismo e outras profissões ligadas aí à saúde que não falam de autismo, né? Por que a faculdade é tão falha nesse ponto, assim, de entender que a prática vai ser o principal elemento, né, que esse profissional vai utilizar, né? Nossa, sim. Uma vez me peguei pensando nisso, porque uma das coisas que aconteceu para eu entrar nesse mundo de auxiliar psicólogas foi a demanda delas pedindo ajuda. Paulinha, como é que você faz isso? De onde que você tem ideia daquilo? Como é que você atende isso? E daí eu falava, cara, mas não sabem, né? E por que não sabem? Aí quando a gente olha para psicologia faculdade, você vai ter
tantas áreas possíveis para o psicólogo atuar que é impossível a gente embarcar na prática de cada uma delas. Então, realmente, é falho. Mas aí tem a psicologia escolar, daí a psicologia hospitalar, daí a psicologia organizacional, aí a psicologia, sei lá, da família. São muitas áreas. Então, e daí quando a gente entra na área da psicologia infantil, aí abre mais um nicho desse tamanho. A psicologia infantil do transtorno do neurodesenvolvimento, da ansiedade, outros 1000 coisas, assim. Então, eu acho que realmente, se a gente fosse fazer uma faculdade de psicologia, conseguir aprofundar tudo, ia ser uns 10 anos de faculdade para conseguir, né, entrar em cada detalhe do detalhe. Por isso, eu acho que a faculdade ela é um grande sumário do livro, assim. Olha só o que tem na psicologia. Daí parece que é isso, você aprende o que existe. Eu não sinto que você sai da faculdade de psicologia sabendo o que fazer. E é muito angustiante, porque daí você vai lá, pega teu diploma. Aí você fala, tá, vou atender a minha criança. Aí você fala, tá, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou brincar? Mas tá, vou brincar com que intuito? Por que eu vou usar esse jogo e não esse? São coisas que não foi a faculdade que me ensinou. E aí chega nessa parte do por que estagiar, porque o estágio te traz prática e é através dele que a gente vai conseguir de fato se aproximar do que é a vida real de um psicólogo infantil atuando, né? Então o estágio vai ajudar muito e realmente a faculdade ela não vai te trazer a prática clínica. O que traz é estar no chão de fábrica, né? Estar lá, estar no chão, estava acontecendo, assim. E eu lembro de 2 coisas que eu fiz, que até é uma ideia para quem estiver assistindo, né, de fazer. Eu sou muito fuçadeira da internet. Então, uma época eu descobri que tinha uma colônia de férias lá em Uberlândia, que trabalhava com crianças autistas nessa colônia de férias. Aí eu falei, quero ir. Era em julho. Julho não tinha faculdade. Fui lá eu. Olá, Liana, tudo bem? Queria saber dessa colônia de férias, se posso ir, nananã. Aí ela falou, pode. Aí lá fui eu passar uma semana em Uberlândia, tipo, conhecia nada, mas falando português a gente se vira, né? O problema é se fosse lá na China. E hoje com IA ainda se vira também, né? E aí passei uma semana vendo a prática. Então, poxa, ver uma profissional que atua com uma abordagem que eu gostei. Na época era o DR Floor Time, então eu me conectei muito com a forma que ela atendia e que ela ensinava, então foi riquíssimo. E daí de lá ela me falou, não, mas a colônia mesmo veio lá de Recife. Conhece a de Recife? Eu falei, não. Só que nisso eu fiz um networking enorme com pessoas do Brasil, né? Então, olha, porque eu sou fuçadeira da internet, aí achei um negócio. Então, às vezes os profissionais, quando estudantes, ficam tipo, vou pra faculdade, estudo, faço a prova, vou pra casa. E isso é muito pouco hoje em dia. Isso é o mínimo, né, pra gente ter um diploma. Agora, vou pra faculdade e gosto desse assunto, vou aprofundar, vou achar um livro, vou achar um curso, vou achar alguém que atue assim. Será que essa pessoa deixa eu observar ela um dia? E tem que meter a cara, manda mensagem, pergunta, né? Tipo, posso ir na colônia? Então eu fui trabalhei num lugar em Niterói uma vez, tudo em julho. Posso ir aí passar uma semana na clínica de vocês? Porque elas tinham uma abordagem que eu nunca tinha visto. Pode. Aí fui eu lá, ninguém me conhecia, fiquei num flat. Aí depois ela falou, Paulinha, pode ficar aqui em casa pra você não gastar tanto dinheiro com flat. Daí elas viram que eu era uma pessoa, tipo, beleza? Né? Porque chega uma estranha lá, também não vai botar dentro de casa. E daí fiquei uns dias na casa de cada uma, assim, foi super legal. Daí eu vi a vida real, tipo, ela acordou pra ir trabalhar, daí tem um filho em casa, aí tá lidando com toda essa realidade de ser mãe e psicóloga e tal. Então, a vida real de estar, nos ambientes vai trazendo essa prática e o networking que é tão importante também. Você falou disso, né? Vai vendo a vida real. Você acha que hoje também, por conta, acho que um pouco das mídias sociais, existe um glamour, assim, em volta da profissão de psicólogo, assim? Tanto é que a gente vê, né? Existem muitos cursos de psicologia abertos hoje. E né, o que motiva tanta gente tá indo, né? Fazer a psicologia, assim? Nossa, boa pergunta. Eu acho que a gente conseguiu trazer um ponto que é muito bom, na verdade, é que a psicologia não é aquela coisa, só pra quem tem um problema, um trauma, uma dor. A psicologia é pra qualquer ser humano vivendo sua vida, né? Então, a pessoa ser atendida por um psicólogo não é mais aquele, nossa, ela vai no psicólogo. Não, hoje a pessoa fala assim, eu vou no psicólogo, eu também. Ficou muito mais, ainda tem, né, alguns preconceitos, assim, mas de maneira geral a gente conseguiu expandir. Se a gente conseguiu expandir, a gente conseguiu mais gente sabendo que existe essa profissão, que ela é possível e que financeiramente ela pode ser muito boa. Né? Porque se a gente for juntar quanto que um psicólogo recebe lá no final do mês, se ele atender 5, 6 horas por dia, é um valor legal, né? Então a gente também tem esse olhar. E daí eu acho que, claro, a rede social talvez traga, assim como todas as áreas vêm, né? Tipo, porque o glamour de ser psicóloga, e sei lá, e varia, né? Do profissional também, de quem que a gente tá espiando na rede social.
Mas eu acho que sim, existe uma glamorizaçãozinha, talvez, da profissão nesse aspecto, né? Desse olhar, assim. E ainda focando ali na faculdade, você não acha também que a gente devia ter, agora você falou, né, nessa questão você atende tanto e lá no final do mês vai ter um valor que é legal e tal, mas não falta também, assim, alguma disciplina na faculdade direcionada para esse posicionamento dentro do mercado, assim, para entender, porque assim, você saiu e daí como é que eu vou fazer? O que envolve, né? Imposto, eu tenho que alugar alguma coisa, a pessoa sai totalmente perdida, né? Total. Nossa, é verdade. Eu não sei por que não tem. Porque, claro, talvez muitos psicólogos se formem e considerem a ideia de ser CLT. Então, parece mais simples. Tipo, beleza, eu vou lá nessa empresa, me contratam. Não tem os desafios da vida do empreendedor, de ser autônomo, né? Mas agora, se eu quero ter um consultório, que eu acho a parte mais legal de ser psicólogo, mas é uma escolha minha. Eu gosto e cada um, né? Tem gente que vai odiar ter que empreender na área e ficar indo atrás de paciente e postar na rede social. Porque é difícil. Também tem ônus e bônus, né? Do CLT e do autônomo e tal. E aí, com certeza, a faculdade deveria ter matérias que ensinassem um pouco mais sobre essa questão de como que faz o consultório, quais são as taxas, o que tem que pagar, não tem que pagar do CRP, que são coisas que a gente não sabe, e aí a gente se sente bem perdido, assim, quando vai iniciar esse processo de, então eu vou abrir um lugar, posso abrir? Não posso abrir? Posso atender? Não posso atender? Nossa, a gente não sabe nada. E eu vejo quanto que eu percorri esse caminho sozinha, futricando, assim, indo no Google pesquisar, ou fala com um contador, procura um psicólogo que já é da área e tal, porque não tem. A gente não sabe como que separa pessoa física de pessoa jurídica, como é que organiza a conta de um e de outro, não pode ficar misturando as coisas. Então, um monte de coisinha, quanto que vai cobrar a sessão. Nossa, esse é o dilema. Eu acho que esse é o ponto mais difícil. Não é? Né? No começo, assim... Quanto que eu cobro? Porque uma coisa que a gente não sabe, mas tipo assim, se eu atendo aqui em Curitiba, né, tipo no bairro, sei lá, no Batel, é diferente o custo que eu tenho com aluguel, com espaço, do que se eu atendo num bairro outro menor ou mais longe. Então tem o custo do ambiente, que tem que estar incumbido no valor da sessão. Agora, você acha que eu sabia disso quando eu comecei? Eu olhei assim, quanto que as psicólogas cobram? Na época, as psicólogas muito top cobravam tipo uns 120. Eu falei, não sou ninguém no mundo ainda, vou cobrar 70. 70 deve ser bom, bem menos, quase metade, vai dar. E daí eu cresci rápido na época ali, e aí o meu valor não acompanhou o crescimento. Então eu podia cobrar mais já dos pais novos que chegavam, mas aí eu tinha insegurança. Será que eu posso cobrar mesmo esse valorzão? Né? Porque fica naquele medo. Porque ninguém te fala, não, pode, tá tudo bem, ó. Na tabela da psicóloga, até tem uma tabela de honorários. Mas se você abrir ela hoje, você vai falar, meu Deus, eu nunca vou cobrar isso aqui. Porque quem tá começando não vai olhar para uma sessão de 200, 250 e achar que pode cobrar isso. Porque é desafiador, você nem acha que você vale aquilo. Você não tem a segurança de falar, nossa, mas claro que eu valho essa hora de 250. Você fala, não, eu nunca sei o que eu tô fazendo, o pai vai saber que eu sou uma farsa, que eu não sei nada, e dá um desespero, assim. Então, tem todo esse processo pra você decidir o valor da sua sessão, que poderia ser mais tranquilo, né? Ao saber que, essa é uma média que cobram, você tá começando, cobra um pouco menos, você já tá mais experiente, pós-graduação, curso, formação, cobra um pouco mais, então... Poderia ser mais simples, mas ninguém ensina a gente, né? Você falou sou uma farsa, né? E eu acho que isso tem muito principalmente quando você é autônomo e aí tá saindo ali de um curso que... vai exigir muito de você em cada uma daquelas sessões. É uma responsabilidade muito grande, né, Paulinha? E aí vem a síndrome da impostora, né? Porque por mais que eu tenha me preparado, quando eu tô ali na prática, eu falo, será que vai dar certo? Sim, é porque eu acho que na área da psicologia, tudo é tão abstrato que não é uma ciência exata, né? Não é assim, se esse paciente eu der esta terapia com este brinquedo, sucesso. Tem muitos outros componentes envolvidos. É a escola, é o irmão, é a experiência inicial, é a família. Nossa, a família é um envolvidão ali. É muita coisa em volta. Então, nunca é só o teu trabalho nesse processo. Então, é claro que, mesmo que eu olhe porque eu tô fazendo e fale, não, mas eu tô fazendo o que eu aprendi.
Mas tá dando errado. Ah, então devo ser eu que tô errando. Né? É difícil a gente chegar nesse lugar de falar, tá, mas olha quantos componentes existem aqui. E eu sinto muito isso na supervisão com as minhas meninas supervisionadas, psicólogas, assim, que sempre vem o medo delas de falar, não, mas eu acho que eu que tô fazendo errado. Daí eu olho o caso, analiso com elas, falo, não, mas veja, a família tem essa questão, a mãe trouxe isso, o pai aquilo, eles são separados, a criança tá fazendo isso, vivendo aquilo. Você tá fazendo o que dá. Nesse momento você tá fazendo o teu melhor. Só que existem outros aspectos. Então, bate essa insegurança por não ser, talvez, uma atuação que é tão preto no branco, assim, né? Não é você faz isso e acontece isso. Tipo uma experiência científica, né? Você põe bicarbonato no vinagre, toda vez vai explodir. Não, na psicologia você vai fazer esse jogo, uma criança vai reagir bem, a outra vai chorar, a outra mãe vai falar, ele não consegue. É muito dinâmico. E aí a gente acaba levando pra gente, tipo, então eu não sou capaz. Se eu não evoluir esse paciente, a culpa é minha. Se esse paciente não falar, eu que não consegui. Só que realmente expandir esse olhar pra sair desse lugar da síndrome da impostora, dessa insegurança, é um trabalho interno importante para terapeutas infantis e para profissionais autônomos que dependem do seu remeleixo ali para fazer a vida acontecer, né? Então, eu acho que é esse lugar, assim, que realmente a psicologia, ela mexe com muitas áreas, nunca é só a criança. Então, saber disso te ajuda também a olhar e falar, tá, eu tô fazendo o meu melhor, estou dando conta de tudo isso que eu preciso para esse caso. Se a resposta for não, você pode melhorar. Se a resposta for tô estudando, tô evoluindo, fiz minha supervisão lá, porque me senti insegura, pedi ajuda de uma psicóloga mais experiente, a tabela, não sei o que, organização, eu fiz. Não tá dando certo? Podem ter outras coisas envolvidas, né? Nem tudo é sobre a gente, no caso, né? E na psicologia também. E aí, até falando do autismo, né? É muito amplo. A gente tá falando de autismo, quando você fala de autismo, você vai lá do nível 1 até o nível 3, e dentro disso tem vários pontos diferentes em cada um dessas crianças que vão estar chegando ali. Então, como eu quero começar a trabalhar com autismo? Sou uma psicóloga e acabei de me formar e quero trabalhar. O que eu vou precisar de básico ali, né? Porque até... Assim, você vai ter que focar qual nível você quer atender, qual é a abordagem, como que você escolhe no meio de tanta coisa, sabe? Boa pergunta. A minha experiência foi, eu não escolhi exatamente qual nível ou como seria esse processo, né? Até porque eu nem sabia se eu sabia atender todos os níveis, digamos assim. Então, chegava um caso novo lá, eu falava, nossa, nível tal... Beleza, o que eu preciso fazer? Aí eu ia estudar pra tentar entender. Porque a parte boa de quando a gente tá começando é que a gente tem muito tempo livre. Então eu tenho muito tempo livre pra estudar aquele caso que eu ainda não sei. Então chega o nível 2, eu falo, tá, e comportamento é do quê? Vou estudar, posso pedir ajuda de supervisão e tal. Então a gente consegue ir aprofundando muito mais nos casos, e isso vai te dando bagagem pros próximos que vão aparecer, né? Mas claro, eu acho que a gente acaba se identificando mais com alguns tipos de trabalho. Então, tem a psicóloga, por exemplo, no nível 3, talvez precise de sessões muito mais estruturadas, metódicas, organizadas, com tabelinha organizando o comportamento, é muito mais estruturado, porque aquela criança precisa disso. E aí ela fala, nossa, eu adoro isso, eu adoro estrutura, eu adoro organizar a sessão, sempre que ele chega é igual, porque eu preciso manter um padrão de previsibilidade. Ótimo, então ela talvez se encontre nessa área com crianças que precisam disso. Agora, no nível 1, não dá pra ser toda vez igual, porque a criança fala, nossa, que saco isso aqui. Toda vez eu chego, a Paula fala, bom dia, tudo bem? Eu respondo tudo, sabe? Aí fica muito padrão, aí pra criança é chato. E aí criança nível 1, geralmente, nível 1 e neurotípicas, não gostam da repetição de sempre tudo igual, mesmo os autistas. Tem que variar, tem que ser dinâmico, tem que trazer coisa nova. E aí vai da psicóloga falar, nossa, isso me gera insegurança. Putz, eu não sou tão criativa assim, acho que eu não dou conta. Tá, então talvez você precise de atender pacientes que precisem mais dessa organização, estruturação, previsibilidade e repetição. E pra mim, que atender níveis 2 e 3, você tem que entender muito da área do comportamento. Porque vão vir questões comportamentais de base ali. Se você não for boa nisso, vai ser desafiador. Porque vai ter que estruturar, entender função, fazer análise do comportamento, organizar, orientar a família, tal. Então... é bastante trabalho com esse viés. E eu sinto que para os níveis 1,
Vem também demanda de comportamento, mas o emocional pega super. E aí, entender como é que eu trabalho emocional, regulação emocional, organização dessas outras crianças. E daí eu sinto que a gente não escolhe de fato. Meio que a vida vai trazendo e você vai se identificando. Aí a família se identifica com você também. Tem família que vai chegar e falar: ai, não gosto do trabalho da Paula, ela é muito brincalhona, eu gosto de uma coisa mais séria. E eu já tive uma família que falou: ai, não, meu filho fica muito no chão brincando com você, eu gosto dele na mesa. E saiu. Aí ela foi para uma sessão que era na mesa. E beleza, porque também é reconhecer que a gente falou agora há pouco, né? Que a gente não vai agradar todo mundo. Nesse aspecto, tem pais que vão se identificar com o teu trabalho e vão falar: ah, que legal, adoro o jeito que você trabalha. Tem pais que vão falar: não gosto disso não. Eu gosto mais de uma psicóloga mais assim. E é o jeito de ser de cada um. Mas assim que você se forma, eu acho que uma coisa muito rica de se fazer para adquirir experiência é custoso e cansativo. Mas uma grande clínica, ela tem muita demanda. Então, ela tem muitos pacientes. E aí, você estar numa clínica grande que precisa, né? Geralmente precisa do psicólogo lá, com CLT e tal, ou PJ, sei lá como é que eles fazem. Mas, de fato, você vai ter pacientes vindo. E você aprendendo com eles. Então, aparece um nível 1, daí é um nível 2. Aí é uma criança, sei lá, com uma outra questão. E aí, você tá aprendendo, você tá agregando conhecimento. Exaustivo, porque a jornada de clínica geralmente é muitas horas, muitas crianças, é bem puxado, né? É o que me falam. Eu acabei não indo para clínicas, mas eu sei que é bastante demanda, assim. Então eu vejo que a clínica vai trazer muita experiência prática, que daí a gente fala de novo desse viés, assim, da experiência. E aí depois você consegue, de fato, escolher o que você quer fazer da sua profissão. Eu acho que o começo é meio exploratório para entender o que eu gosto mais de atender, se é nível 1, 2, 3, ou outros transtornos e tal. Então é nesse caminho que eu vejo mais, assim. Uma vez eu lembro que eu conversei com você sobre um jogo e eu tinha falado, ele tem aqui as regras, mas eu acabo fazendo de outra forma, adaptando ele e tal. E aí eu queria vir num ponto, né, que muitas vezes também a gente sai seguindo tudo que tem que ser daquele jeito, porque me falaram que para trabalhar a análise de comportamento tem que ser só na mesa. E aí eu esqueço que não, pode ser no chão também, contanto que aquela criança esteja, que eu tenha conseguido vincular com aquela criança e tudo mais. Então falar um pouquinho disso também, que às vezes a gente fica muito amarrado nessa teoria. Perfeito. E aí a prática não dá certo. Nossa, perfeito. E existe acho que é bem legal, porque na comportamental e em algumas abordagens existe tipo o checklist de habilidades. E aí a terapeuta que tá insegura, ela fala: não, então eu tenho que seguir isso aqui. Se a criança não fizer isso aqui, eu tenho que fazer ela fazer isso aqui. Daí você compra briga por coisas que às vezes... Eu vou dar um exemplo bem prático. Não, a história não é minha, é de uma colega. Mas ela não era psicóloga da criança, era outra área. E aí, eu lembro que no grupo da criança, faz muitos anos isso, tá? Mas me marcou essa história por causa bem disso aí que você vai falar. No checklist da criança ela tem que dar tchau assim. Então a criança tem que aprender a dar tchau assim. E aí estavam treinando o tchau assim da criança. Só que ela já tinha essa função do tchau, só que ela mandava beijinho ao invés de fazer assim. Então alguém falava: tchau, fulaninha, ela fazia... Então ela dava tchau. Mas aí não, porque aqui no checklist fala que a criança tem que aprender a dar tchau 3 vezes. Aí estavam treinando a criança 3 vezes a dar tchauzinho. Aí pra mim isso é tipo, gente do céu, a função do tchau existe. A criança sabe que é, tchau. Dá um beijinho. Beleza. É funcional? É. Prejudica alguém? Não, ninguém tá sendo prejudicado. Mas aí vem essa coisa da rigidez, às vezes é nossa, né? Não é nem da... É isso que eu falo, a rigidez do terapeuta, né? Tipo, não, porque tem que cumprir a tabela. E eu vejo muito isso hoje em dia, assim, porque as tabelas vêm para facilitar o nosso processo. Habilidades básicas. Você vai olhar teu paciente, vai ver quais que faz sentido para ele naquele momento, naquela família, que encaixa no teu atendimento. E não porque é um protocolo que tem que ser seguido. Porque daí a vida fica muito rígida. Aí pra criança a sessão é entediante, pra você é uma cobrança absoluta dos pais, você fica em cima deles, tipo, mas você fez o tchau certo hoje, Kelly? Ou você mandou beijo? Aí pronto, aí o pai, meu Deus, mandei beijo. Nossa, aí o pai se culpa porque ele não tá fazendo o protocolo. Aí a gente vai numa bomba de causa, assim. Então, a mesma coisa com o jogo, né? O jogo é a memória. Tá, então eu só posso jogar jogo da memória com o jogo da memória. Não, eu posso esconder os animais pela sala. Eu posso fazer o tapa certo com o jogo da memória. Eu posso fazer ele falar as palavras do jogo da memória enquanto aparece um vídeo do elefante quando ele acha o elefante. Então é a criação em cima do interesse da criança. Pra mim, essa vai ser a maior métrica. A criança gosta disso. O que a partir disso eu posso criar pra expandir a habilidade que eu tenho que trabalhar? Essa é a regra da forma que eu vejo o atendimento infantil.
Você falou bastante aqui da família. Então, trazer já a família aqui pra dentro. Porque muitas vezes não é só o nosso trabalho dentro daquela sala que vai surtir o efeito que realmente aquela criança precisa. Né? Então, eu vou precisar do apoio dessa família e da escola. Sim. Duas... A escola. E os outros profissionais também, né, Paulo? Porque às vezes eu sou uma terapeuta de determinada coisa, você é outra, e a gente fala cada uma língua com aquela criança, também não vai dar certo. Sim, total. Então, eu disse assim, mas trazer da família, qual a função dessa família no processo terapêutico mesmo, né? Perfeito. Hoje fiz uma supervisão que o tema foi esse, que eu falei muito para as meninas assim, ó. Eu falei que o nosso trabalho, ele vai até aqui. Então, aqui é a barreira até onde a Paula consegue ir sem, de fato, a família engajar tanto. Mas existe essa barreira que, a partir dessa parede aqui, ou a família vai junto comigo, ou a gente não vai evoluir. A gente vai estar fazendo um trabalho de formiguinha. Eu falei pra elas que a gente vai estar só apagando incêndios. Aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo ali. Claro que a escola, nossa, meu sonho, que a escola engaje junto e a gente vá. Mas assim, tem sido bem desafiador, escolas parceiras, que compram a causa, que falam, não, a gente tá junto, precisa adaptar, eu vou adaptar, olha aqui o PEI da criança, olha aqui o tutor, né? Sempre é uma batalha. Aí tá lá a mãe de novo, indo na escola, indo na justiça, aí lidando. Tipo, é muito custoso pra... Geralmente as mães que acabam assumindo esse papel de brigar com as escolas, né? E pedindo PEI, pedindo pra conseguir fazer com que essa criança esteja bem na escola. Mas, como profissionais, eu até falei ontem com as meninas, eu falei, nossa, eu só consegui dar alta terapêutica para pacientes meus onde os pais atuaram juntos. Então, onde eu realmente tive o apoio da família constantemente, eu falei, nossa, conseguimos chegar nesse ponto final, né? Claro que a terapia, ela tem seus aspectos. Às vezes a gente fala, não, até aqui tá bom, daqui pra frente a gente tá cuidando das áreas, mas assim, atingimos o que a gente precisava até esse momento. Agora, é muito difícil quando você fala pra mãe assim, olha mãe, eu preciso, por exemplo, eu preciso que tenha mais rotina na casa, porque ele precisa de autonomia, precisa de independência. Aí a mãe fala, mas é que eu não consigo. Aí tá lá todo dia o avô falando, come aqui na boquinha, tá aqui teu pratinho, eu fiz pra você tudo. Como é que eu vou melhorar a autonomia da criança se todo dia tem um avô que faz a comida dele, põe no pratinho e dá na boca enquanto ele vê TV? Daí, nossa, isso aí realmente, assim, barra o nosso trabalho, porque eu posso ir até aqui. Mas se essa mudança não for nesse ambiente casa, a gente não vai conseguir conquistar isso que eu gostaria. E aí, como profissional, a gente se frustra, porque você fala, putz, meu trabalho não vai evoluir. Daí eu ensinei muito as meninas esse olhar, de ser claro com a família e falar, olha, a gente foi até aqui, mas a partir desse momento, ou a gente faz essa expansão para casa, para que a criança consiga generalizar esse comportamento, essa habilidade nesse outro ambiente, ou a gente vai realmente colher poucos frutos desse processo. E aí tem pais que falam, é o que eu consigo. E aí você vai falar, beleza. Você não vai culpabilizar o pai, porque tem pai que não dá conta. Tem família, gente, que assim... O caos é muito desafiador, tem muita coisa envolvida. Às vezes é um avô, uma avó, uma tia. Às vezes eles moram todo mundo no mesmo terreno. E aí tem o avô que entra em casa, e daí a tia, não sei o que, daí vem a vizinha. Sabe? E daí são coisas que você não controla. Você não controla todos os ambientes. Quando é só uma família estruturada na sua casinha, é muito mais fácil. Porque é só esse contexto, né? Mas quando envolve muitas outras coisas e pessoas ali, é mais desafiador. E aí vai ser mais difícil todo esse processo, mas é na conversa, né, dos pais. Enquanto acolhe, ajuda, a gente vai conversando. Não adianta, tem psicóloga que quer ser braba, né, fala, mas eu cheguei pra família e falei que tinha que fazer, senão não adiantava nada. Cara, pro pai é mais um peso aqui, ó, chicotadinha, porque claro que ele vê que tá difícil. Ele fala assim, eu vejo meu filho gritando todo dia comigo, eu também não gosto disso, mas eu não tô dando conta, eu não consigo. Eu chego do trabalho, eu tô exausto pra ter que lidar com mais 3 horas de uma criança chorando porque não quer tomar banho. Daí ele assume esse lugar, tipo, tá difícil, mas eu não tô conseguindo. Aí vale a pena a psicóloga ir lá e chicotear o pai que já tá sofrendo, ao invés de acolher e falar, beleza, então vamos mudar o plano, vamos tentar desse jeito. E aí facilitar um pouco o processo para que essa família não sofra tanto. Então eu vejo desse lugar, assim, de acolher, ensinar. E claro, às vezes tem que dar um dado de realidade, assim, né? Tipo, realmente, se continuarmos assim, ele não vai ter autonomia de comer sozinho, porque o vô tá dando na boca. Mas é uma escolha, né? Daí também entra essa questão. E, Paula, também assim, ó, falando de outros profissionais que trabalham com aquela mesma criança que você, né? Mas tem visões diferentes da mesma questão daquela criança.
Como entrar no... O que esse psicólogo... Porque às vezes é bem isso, né? Eu chego insegura, mas ele tá me dizendo... Daí até parece que coloca em... Daí que vai me colocar em dúvida o que eu tô pensando. Será que eu tô certa ou a pessoa que tá certa, né? Você diz assim, quando, por exemplo... Outro profissional... Eu e o Mateo. Aí eu falo A, ela fala B. Sim. E começa até em questões, por exemplo... Trazer um exemplo... que aconteceu por aí. Você tem... A pessoa tem... É autista, né? E a outra profissional diz, não, ela não é autista. Ela tá usando o autismo só pra... Enganar. Mas é autista, tem um laudo. Sim. Você vê que é autista. Sim. Então, assim, como que você consegue, né, tipo... Trabalhar e a família fica ali no meio, né? A família não sabe o que faz. É bem difícil. Eu acho que os casos que isso aconteceu, assim, eu nomeei pra família o que acontecia, eu nomeei que, olha, eu tenho essa visão, dessa forma, alguns profissionais podem pensar diferente de mim e tal, e eu nunca falei pros pais, tipo, tem que escolher quem ficar, porque às vezes eles gostam da outra abordagem ou do outro formato, né, e não é justo eu enfiar mais um peso pros pais, tipo, tem que fazer uma escolha agora e tal. Então, nesse processo, eu explicava pras famílias. Tem visões diferentes da situação, então às vezes tem isso, às vezes tem aquilo, essa forma de lidar, né? Mas nunca impus pra eles a saída. Mas eu já fui que eu era de uma equipe que era bem comportamental, que é o menininho do tapete lá, que eu contei. Essa história é muito boa, porque me marcou na época, né? Porque eu me questionei, eu falei, nossa, será que eu tenho que atender as crianças só na mesa, então? Porque devo estar fazendo errado. Daí veio a síndrome da impostora. Mas na equipe, todo mundo era bem mesa, porque o menino tem que ficar na mesa, porque ele é mesa, porque é autista, porque é mesa. E daí todo mundo atendia ele na mesa. E eu era a única que atendia ele no chão, brincando, expandindo o que vinha e tal, da cabeça dele, das ideias dele. E aí eu usava bem o DR Floor Time, enquanto todo mundo usava a DTT, que é dentro da aba Discrete Trial Training, que é treino da mesa, né? E por mim, beleza. Não tinha outras psicólogas na equipe, tinha outras profissionais, mas todas eram da mesa, mesmo, tipo, todas. E aí eu lembro que as profissionais falaram, não dá mais pra Paula atender ele, porque agora ele não quer mais ficar na mesa, ele quer ir pro chão brincar. E aí a mãe falou, né, tipo, uma criança quer brincar, Kelly, que absurdo. E aí eu lembro da mãe vir me falar, Paulinha, infelizmente, eu gosto muito do teu trabalho, eu gosto que ele fique no chão, mas as outras profissionais estão falando pra gente sair, então eu vou ter que sair. E daí ela saiu por causa disso, mas tipo assim, gostando de mim ainda. Não é que a mãe falou, nossa, não vou. Mas eu lembro dessa cena, assim, da gente ter essa conversa. Ela falou, vou ter que abrir o jogo com você, que isso aconteceu. As profissionais falaram que ele tá muito querendo sair da mesa. E que é mais fácil quando ele... Fácil não foi fácil a palavra, né? Mas talvez que fosse mais funcional ele na mesa pra aprender e tal. Aí eu falei, não tem problema, vai, segue aí e tal. Então isso, porque eu destoava muito daquela equipe. Eu tinha outra visão do que é o autismo, de como interagir, de como expandir, e elas tinham uma outra visão. E aí a melhor coisa foi separar, porque realmente, talvez eu incomodasse o trabalho delas ao fazer ele sair da mesa. Porque ele tava ficando bem treinadinho ali, né, na mesa. E daí quando ele falava, quero brincar no chão com... não, mesa. Só que antes não tinha isso, porque ele não tinha nem a chance de ir pro chão brincar. Não tinha chance nem de escolher, né? Não, tinha que cumprir a tabela, que era mesa. Isso faz muitos anos, né? Porque no começo realmente achava-se que autista era na mesa. Aí, graças a Deus, expandiram essa ideia. Ainda tem gente eu acho que tem... E eu acho que o preconceito que vem da análise, com a análise de comportamento, vem um pouco disso. Porque você fixa aquela criança ali e usa a palavra treinamento mesmo. É verdade. Né? E eu costumo dizer que tudo depende de quem faz, quem vai aplicar ali com a criança. Perfeito. Você vai ter uma visão diferente da análise do comportamento. Né? Exatamente. Porque se a pessoa só segue um protocolo. A aba... Tanto que o aba de mesinha, né? Tinha esse conceito, aba de mesinha. Mas, tipo, gente, você pode fazer aba... utilizar a análise aplicada do comportamento em qualquer lugar. Aqui, eu e você, a gente pode fazer aqui. Pode fazer lá no tapete, pode fazer no shopping. Tipo, na verdade, e confunde-se também, acha que só o autista tá aprendendo com análise do comportamento. Todas as crianças aprendem com análise do comportamento, só que você não tá... Indiretamente, quando você faz algo e a tua criança te imita... Total. É análise do comportamento. Então, até o agente ser treinado em saber que o sinal vermelho é pra parar o carro. É um treinamento. Alguém treinou a Paula e falou, opa, amarelo, atenção, vermelho, freia. Olha o meu comportamento sendo guiado por uma luz externa. Me treinaram. Pra conviver em sociedade, a gente precisa disso, né? Então, às vezes, exorcizam, né? Não, porque a aba vai treinar. E nada a ver. Realmente, é quem aplica, é o jeito que aplica, é o olhar que a pessoa tem em cima. Se ela acha que usar a análise aplicada do comportamento é treinar uma criança pra ela fazer um protocolo, isso é antigo, é passado, foi. Agora, se ela sabe que eu vou
olhar o comportamento, para estudar a função, para a partir disso que a criança precisa, criar a habilidade, ensinar ela a dar a habilidade que ele precisa. E claro, se precisar organizar a consequência do comportamento inadequado, beleza, faz parte, né? As crianças vão aprendendo com consequência. A gente aprende com consequência. Se eu me atrasar para um médico, eu vou perder o médico. Aí tá a consequência da coisa que eu fiz, que eu me atrasei, né? Por exemplo, assim. Então, tudo tem consequência. Aí a gente vem também pros pais que não dão consequência pra nada. É uma outra versão que tá acontecendo na sociedade agora. Tipo, não, mas não deixa ele sofrer, Paulo. Ele só quero que ele seja feliz. Aí não tem consequência. Ele já sofre tanto com o diagnóstico que ele tem, né? Nossa, não, é muito difícil. A criança é livre, leve e solta, faz tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Nossa, cria assim, é um caos, juro. É bem desafiador, esse caso, assim, esses casos. Eu costumo dizer assim, ok, a criança é autista e isso, né, ninguém vai dizer que não é, mas eu acho que a questão de educar o seu filho, ele continua, independente de aquela criança ter um diagnóstico ou não. A forma, talvez, que ele vai aprender... Com certeza, né? A forma que ele vai aprender é diferente. Mas você tem que ensinar os conceitos básicos, né? E o tempo de resposta talvez também seja. Então, talvez uma criança neurotípica, em uma semana, aprendesse aquela habilidade. Talvez o autista vai demorar mais, vai ser mais desafiador, porque a crise é maior, ou a questão emocional é, né? Tipo, é mais choro, é mais grito. No meio do shopping se joga no chão e daí vira uma crise. E daí a criança tem que sair dali, daí as pessoas olhando. Então, tem esse processo do aprendizado, mas tem que ter a educação, né? Tem que ter a consequência do comportamento, a consequência da forma que ela agiu. E claro, ir ensinando nesse processo. Não é só punir uma criança também. Fez errado, tá punindo. Não, tudo é. E é o jeito, porque daí você pode usar dica visual, usa previsibilidade. Então, você vai usar várias estratégias para apoiar que o comportamento inadequado não aconteça. Porque você estudou ele com análise aplicada do comportamento. Então, ela é essencial pra gente estudar comportamento. E aí, a forma que você vai agir em cima disso, ou como que você vai criar o plano, ou treinar os pais aí, é do jeito que o profissional talvez atue nesse processo, né? Paulinha, e tem uma coisa também que é a frustração, a gente até falou um pouquinho, mas entrar um pouco mais, assim, que é... Você trouxe o exemplo elas queriam que ele ficasse na mesa, né? Então, até que ponto vale a pena para esse profissional também? Quero manter a minha postura, não vou abrir mão dela, porque eu coloquei ali e tal. E aí você tá tendo todo um desgaste, né, com aquela família, não tá evoluindo, ou vai evoluir num passo muito menor. Do que se estivesse todo mundo falando a mesma língua, né? Exatamente. E aí entra, que eu vou emendar com outra pergunta que é, então, o que esse profissional não pode ter quando ele decide ele trabalhar com análise com o autismo, Com o né? autismo. Nossa, tem que ser uma pessoa que tem uma inteligência emocional enorme, então você precisa... Realmente, assim, a criança vai, te chuta, a criança te morde, a criança joga uma coisa em você. Você precisa não se alterar com isso. Você tem que saber manter a tua calma, porque tem gente que não dá conta. Sabe pai que quando cria filho vai lá e dá um tapa, o pai pega e dá um tapa de volta? Esse pai não pode trabalhar com autismo, esse pai não pode trabalhar com outras crianças. Tipo, claro, bater na dele já foi assim, não, mas não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas assim, vão ter... a criança te desafia em várias questões comportamentais. Você não pode reagir a isso. Então, porque é inadmissível, é violência, né? Se você reagir a uma criança que te bateu, te chutou, te mordeu... Então, ter essa inteligência emocional é essencial. Gostar de criança. Então, tem gente que não tem paciência para criança. Não trabalhe com criança. Você precisa ter paciência, precisa ter amor. Você precisa olhar aquele serzinho e falar, meu Deus do céu, que alegria você aqui. Não é tipo, nossa, ai que saco uma criança. Gente, não vá. Se você não gosta de criança, não trabalhe com criança. Porque a demanda da criança, ela é grande, ela é alta, ela tem vários detalhes. Para além disso, tem que saber ter uma comunicação muito assertiva para conseguir comunicar com os pais, lidar com os pais, as dificuldades que vêm com as famílias ali. Que mais que não pode ter preguiça de estudar, porque, gente, o desenvolvimento infantil, desde quando eu me formei até hoje, as mudanças que tiveram, tanto do diagnóstico do autismo, o DSM novo que saiu, constantemente evolui. Né? Não é uma coisa rígida que tá assim e é assim desde sempre. Então, tem que estar estudando, você não pode parar de estudar. Então, é constante estudo. Então, você tem que gostar do que você estuda para continuar estudando, senão vira aversivo, né?
Deixa eu pensar o que mais. E não pode ter medo de aparecer em rede social, porque, querendo ou não, o Instagram, ele é uma vitrine do trabalho, né? E aí você não... Hoje as mães falam assim, mas qual que é o Instagram dela? Eu tenho tal psicóloga, mas qual que é o Instagram dela? E aí você tem que mostrar, porque é o teu cartão de visitas, é o Instagram. Talvez daqui 10 anos seja uma outra rede social. Beleza, a gente se adapta. Assim como não era, né? Quando eu comecei, não tinha Instagram, era Facebook. Aí tinha lá a página do Facebook, depois veio o Instagram, e talvez daqui um tempo venha outra. Mas, então não pode ter esse medo de aparecer, tem que meter a cara mesmo e se arriscar em pequenos vídeos, depois evoluir nessa parte. Pensando que mais que, tipo assim, inadmissível, né? A pessoa não ter ou não fazer. Acho que eu até colocaria aí o preconceito, porque eu vejo, principalmente quando tá na faculdade ainda, eu não sei se... É porque a gente já tem um contato mais... próximo, né, e real ali com o autismo e neurodivergências, mas você escuta coisas absurdas, né, de preconceito mesmo desse futuro profissional que vai trabalhar fato. na psicologia, né. Mas entra na falta de conhecimento, até na ignorância, né, do não saber, porque assim, eu lembro do meu primeiro estágio, a moça perguntou, eu fui numa clínica de autismo porque aceitavam pessoas sem experiência, não era assim, eu quero autismo, era tipo assim, nossa, me aceitaram aqui, eu queria trabalhar com crianças. Vou aqui. Nem sabia o que era autismo. Aí a moça falou, você sabe o que é autismo, Paulo? Eu falei, não muito. Eu tenho a visão do filme, daquela criança que não fala, fica no canto da sala se balançando. Eu falei, vou ser bem sincera pra você, é essa visão que eu tenho. Ou dos super gênios. Eu tinha bem o estereótipo. Era tem um filme daquele A Mente Brilhante. Que tem uma pessoa gênia. Agora eu esqueci o nome. A Mente Brilhante tem um gênio lá. Mas acho que ele não é autista, né? Então não. Peraí, mas daqui a pouco eu lembro o nome do filme, se não lembrar, eu vou colocar aqui. Mas tem o estereótipo do autista gênio. Então veio essa... Eu tinha isso na cabeça, ou que não fala e fica se balançando. Eu falei pra ela, é isso que eu sei. E ela falou, beleza, o autismo não é isso. Daí eu fui pra sala, conhecer as crianças e tal. Daí eu falei, nossa, ele fala. Nossa, não é gênio. Então eu saí da minha ignorância de não saber, porque tá tudo bem não saber, desde que você abre espaço pra aprender, né? Pra aprender. Então eu aprendi com ela, daí eu fui atrás de curso pra aprender, de livro pra ler sobre autismo e tal. Eu lembro do primeiro livro que eu comprei até de autismo, é um de capa verde, assim, que super explicava bem o que era autismo. Mas aí o problema da pessoa que fica presa no estereótipo. Não, claro que sim, autista, todos são gênios, sim. Não, mas você sabia que nem todos vão ter o QI acima da média? Não, são todos, sim. Pronto, aí a gente tem um profissional péssimo que não tá se atualizando. Que realmente, antigamente, achava-se, né, que todo autista era gênio. E beleza, era o que se tinha de estudo até aquele momento. Aí as coisas evoluíram, a gente já sabe que não é bem assim. Então, com certeza, o profissional tem que estar constantemente saindo da sua ignorância, sabendo que você nunca vai saber tudo. Humildade, humildade é bom. Porque tem profissional que chega nesse lugar do tipo, eu que sei. Aí você me traz uma pesquisa nova super maravilhosa. Eu falo, nada a ver isso aí. Não é isso, não é verdade. Eu que sei das coisas. Nossa, esse profissional também, não confia não. Quem sabe demais, ou se põe nesse lugar de sabujão, assim, tipo, eu sou o dono da verdade. Né? A gente desconfia porque, cara, não tem como saber tudo. Não tem como saber tudo. Cada dia sai coisa nova, você tem que estar aberto pra aprender, estudar, trocar com alguém, ser humilde. Poxa, pode ser que venha um estudante aqui amanhã que tá aprendendo da autismo, mas ele lê um negócio novo que eu não sabia. Depois de 12 anos de psicóloga, eu falo, nossa, valeu por essa informação incrível. Não é por que eu vou desqualificar porque, é estudante? É estudante. Então, essa humildade de aprender sempre, acho que ela é uma porta essencial pra vida, assim. De maneira geral, né? Não só no autismo, mas... Em qualquer... âmbito. E eu falo que na psicologia a gente não pode ter preconceitos com nada, né? Nada. Como é que você vai atender e colocar... A pessoa vai te contar uma coisa e você vai... Não, isso aí tá errado. Mas sabe uma coisa que é um desafio? É o preconceito de algumas famílias em relação ao que a criança traz também. Por exemplo, eu tenho pais hoje que não querem falar pro filho que ele é autista. E aí eu tenho que trabalhar com essa questão de tentar fazê-los entender a importância, porque eu não posso impor para eles algo relacionado ao filho deles. Tenho pais que às vezes não aceitam que a criança tem uma questão sexual diferente, ou que é, né, homossexual, ou tá se identificando, ou fala, nossa, acho que eu gosto de menina, acho que eu gosto de menina. Aí os pais assim, não, meu filho não. Putz, e aí eu tenho que ir lá para educar aquele pai, para tirar ele do preconceito, para poder aceitar um filho. Então, assim, esse desafio ninguém ensina, né? E é delicado. Só que se eu sou preconceituosa e falo assim, nossa, é verdade, isso nada a ver isso. Putz, como é que eu vou atender a criança e validar o que ela sente ou quem ela é, né? Aí você vai acabar destruindo E eu tenho certeza que existe psicólogo assim.
Tem um post no Instagram que fala assim, coisas que o seu psicólogo disse que você tem certeza que ele errou. E daí as pessoas contam coisas que os psicólogos falaram que você fala, cara, não poderia nem ter entrado nesses âmbitos dessas frases, assim. Então, assim, né, complicado. Mas tem bastante gente que tá fazendo um trabalho mais ou menos por aí, assim. O Paulinha, você falou ali no começo, a gente tem bastante tempo para estudar e tal. Mas a gente também vê que muitos estudantes, quando... me graduei, peguei meu diploma e eu tenho que trabalhar. E aí você se enche de paciente, pode ser numa clínica ou pode ser, né, abrir meu consultório lá, então eu tenho que encher. E aí eu não dou conta. Então também, como que eu tenho que medir ali, né? Até que ponto. Ai, sim. Até porque o que eu indico geralmente é deixar um dia da semana livre, ou uma manhã ou uma tarde, para esse período você focar em estudar teus pacientes, criar o plano de ação, organizar essa parte. Então, a coisa do lotar a agenda, eu sei que a gente precisa para pagar conta, né? Então é real, a gente precisa trabalhar para pagar conta. Só que às vezes aquela manhã que você não tá recebendo lá o dinheiro daqueles 4, 5 pacientes, é isso que vai fazer com que o teu trabalho tenha qualidade. E não que você vire um automático de atendo, chega a semana, ou passa o final de semana estudando daí, né? Só que aí também não tem vida em casa. Porque daí você vai sábado pensar, vou programar a sessão da galera da semana, vou pensar em cada um. Aí, tem 30 pacientes lá numa semana lotada de alguém que atende muito, né? E aí você tem que sentar no teu sabadão lá e ficar fazendo isso, assim. Então, escolhas do profissional, de saber o que vai ser melhor ali. Eu não tenho sexta-feira, então sexta-feira é um dia que eu não atendo e eu resolvo coisas. Ou eu preciso o Instagram, fazer coisa do online, curso, aula, ou coisa de paciente. Relatório de paciente, organizar a sessão, pensar na semana. Então eu escolhi desde sempre, assim, eu nunca, acho que sexta foi... Acho que desde sempre na sexta, vez ou outra, colocava um paciente ou outro, mas desde o começo eu tinha essa visão da importância de deixar um dia para organizar a vida. Porque o autônomo não é só o paciente. Daí é o consultório, daí é fazer compra, daí é o café, daí é o mercado, daí é a limpeza, daí... Daí é um relatório para pai. Exato. Vai vir muita coisa. Ir numa escola. Tu não vai desmarcar paciente para ir numa escola. Às vezes precisa. Mas de maneira geral, você tenta encaixar nesse dia que você deixa livre. Que nunca fica livre, mas você tenta deixar livre, né? Pra estudar e tal. E também queria que você falasse um pouquinho de como que eu percebo aí também o meu esgotamento. Porque aí eu pego muitos pacientes, ou eu não sei, ou eu não consigo. Que aí vem a parte de... Esse psicólogo também, às vezes, precisa... Quase sempre precisa de um psicólogo, né? Sim. Porque às vezes ele não consegue lidar com a própria demanda que esse paciente traz, porque às vezes vai, né, impactar ele ali de uma forma e de repente tá mais envolvido do que deveria até, né? Nossa, sim. Tanto que a gente brinca que o Salompas é o melhor amigo das psicólogas infantis, assim, eu sempre tenho na gaveta. Porque a hora que eu... Porque assim... Eu hoje em dia eu sei mais meus limites, né, de organização e tal. Só que às vezes tem semana que acontece tudo ao mesmo tempo. É a escola de um, daí a família do outro, daí a tia do outro, daí o outro fulano que aconteceu não sei o quê, daí o bullying não sei o quê. Aí dos meus pacientes, sei lá, 8 estão vivendo uma semana caos. Aí eu realmente vou ter um esgotamento ali emocional muito grande, porque a gente quer resolver tudo logo, a gente quer ajudar, né? E aí, geralmente, o meu corpo que fala. Então, eu e as meninas do consultório, geralmente, é aqui assim, ó. Vai dar uma travada, você acorda assim, daí a gente brinca que tem nome já, as duas. Fala assim, essa aqui é aquela escola da fulana. Esse aqui acho que é o caso tal. Porque a gente sabe que acaba vindo pro corpo, porque passou do limite. Então, enquanto eu consigo controlar o limite, de tipo assim, não, eu consigo atender bem 8 pacientes por dia, por exemplo. Cada um vai saber o seu. Tem menina minha, aluna minha, que fala, cara, pra mim é 5. É 5 pacientes e deu. 3 de manhã, 2 de tarde, lotei. Beleza? Tem outras que é 12. Não, eu aguento 12 pacientes. Cada um é cada um. Talvez a pessoa, não tem família, mora sozinha, então ela realmente consegue trabalhar muito mais, porque não tem outras demandas da casa. Ou, sei lá, mora com a mãe, aí a mãe resolve almoço, janta, mercado, é só o trabalho. Talvez ela consiga atender 10 tranquilo. Então, é muito peculiar de cada um, né? Mas você começa a sentir o teu esgotamento nesse processo, porque a tua qualidade começa a cair. Então, eu lembro, no começo, na terça-feira eu atendi acho que 13 pacientes.
Era muito. Muito. Mas, tipo, eu tava começando e é aquela coisa, não posso dizer não pra ninguém, porque eu preciso encher a agenda. Muito. E daí a última menininha que vinha era uma menina nível 3, assim, uma menina super difícil. E aí eu comecei a ver no meu trabalho que eu não tava dando o meu melhor pra ela. E daí eu falei pra mãe, a gente vai precisar mudar esse horário, porque tá muito tarde, era, sei lá, acho que ela chegava às 7h30, era bem de tarde, né? Eu preciso mudar o horário dela, porque eu vi em mim que eu poderia ser uma psicóloga muito melhor pra aquela criança. Porque ela exigia eu pular, eu brincar, tinha uma cama elástica, e ela queria na cama elástica, e eu tava assim, nossa, cama elástica, eu não aguentava. E aí eu reconheci em mim que eu não tava sendo o melhor que eu poderia. Falei com a mãe, a gente mudou o horário dela. Então isso também, sabe, de você se olhar e falar, se você atender 10 num dia, a chance de você estar esgotadérrima no 11º é enorme. Sim, raras exceções talvez de alguém que tem uma energia enorme, mas assim... então você sabe que teu trabalho tá caindo, que a tua qualidade de atendimento não vai estar tão boa assim. E aí tem gente que dorme no travesseiro tranquila, sabendo que não tá trabalhando bem. Tipo, é só mais um. Agora, os profissionais éticos e responsáveis vão dormir pensando, meu Deus do céu, eu não posso continuar fazendo isso, eu preciso mudar essa agenda. E aí você organiza de uma forma que você consiga trabalhar bem, com qualidade, atender todos os pacientes de uma forma que você se doa no seu melhor. Né, no máximo que você dá conta. Claro, teve um dia, sei lá, morreu teu cachorro. Claro que você talvez não tenha um dia incrível. E tudo bem. Também né, tipo, entender que a vida tem seus desafios. Mas isso não pode ser uma constante, né? De tipo, toda terça eu comecei a ver que toda terça eu não tava conseguindo ser a psicóloga que eu queria. Tive que mudar as coisas ali. Então, acho que vem desse lugar. Mas é um trabalho emocionalmente desafiador. A psicologia, de maneira geral. Acho que infantil mais porque... a criança, ela tá no seu pleno desenvolvimento ali, e é aquela coisinha aprendendo a falar, a lidar com as pessoas e tal. Então, a nossa dor de ver eles em sofrimento é muito grande. Talvez os adultos também, né? Que eu nunca atendi adultos pra ter uma empatia e falar, nossa... Não, mentira. Acho que dói também, né? No psicólogo que atende adultos, tipo, nossa, olha que sofrimento que as pessoas estão vivendo. É que a criança, ela é tão criancinha, né? Mas a coisa que a gente já vem, né? De ter esse... cuidado, de ser fofinho, de, ai meu Deus, né? E é aquela pessoa, ainda o serzinho ali, que ele precisa de outra pessoa cuidando dele, né? É isso, acho que é essa a diferença. Essa questão, tipo, né? O adulto, ele pode assumir as rédeas e falar, agora eu vou. Mesmo que tenha seus... A criança talvez não consiga. E daí ou tipo, bullying na escola. Acaba comigo. Nossa, acaba comigo quando a criança vem e me conta assim, estão me chamando de não sei o quê. Nossa, eu tenho vontade de ir lá na escola da diretora e falar, por que não faz nada? Porque acaba com a gente, né? Não dá. E, Paulinha, quero ir para a última pergunta, que tem a ver também ainda com esse fato, assim. Se você não estiver bem enquanto psicóloga, você não vai conseguir trabalhar. Então, esse cuidado também que esse psicólogo tem que ter com ele mesmo. Já desde que ele sai da faculdade ali. É verdade. Igual ter o psicólogo, né? Ter, acho que um supervisor que você consegue levar casos desafiadores é importante. E sim, a sua terapia é essencial. Então, um lugar que você cuida de você, assim, porque é muito comum, principalmente no começo, que a gente se esqueça no processo. Então, você só vai atender. Eu atendo, eu estudo, eu faço pós, eu atendo, eu estudo, supervisão. Tá fazendo tudo pelos seus pacientes e você esquece da sua existência. Eu vivi isso, a Darda viveu isso, a Jé viveu isso. Cada uma colheu os resultados desse não se cuidar de formas diferentes. Então, eu travava toda semana o pescoço. Então, eu tinha travamento de pescoço de ter que tomar injeção de dor. Eu tenho uma outra amiga TO que travava a coluna. Então, às vezes, ela não ia trabalhar porque travou a coluna. Porque se você não se cuida no processo, teu corpo vai pagar a conta, né? E não é porque, ficou muito tempo sentada e a coluna doeu. Não, é de outro lugar. É muito mais emocional, né? Então... De tensionar mesmo. Teu corpo tá tenso, né? Vai tensionando. Uma hora explode. Isso. Agora, se no meio do caminho você fala, nossa, começa a se observar mais, né? E olhar pra você. Putz, talvez eu podia ir numa fisioterapeuta, fazer uma academia. Tipo assim, é chato a academia? Mas eu vou obrigada por mim mesma, porque eu sei que aquela 1 hora eu não consigo pensar em mais nada. Eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Enfim, um podcast de outros temas que não é autismo. Às vezes escuto autismo também. Mas tento pôr alguma outra coisa, assim, pra tentar me afastar um pouco e não pensar naquilo. E aí tem algumas atividades físicas
ou atividades, às vezes, que falam do descanso, né? Tipo, se você vai fazer uma trilha. Eu não gosto de trilha, mas eu sei que ao fazer uma trilha, você tá tão vivendo aquele momento presente que você se desliga da realidade da tua vida profissional. Então, você tem um momento de descanso mental e cansaço corporal. Mas é um tipo de descanso que algumas pessoas precisam. O meu é ver série, tá? Eu não quero fazer trilha. Eu boto lá um Netflix aqui, ó. Ai, que vida legal dela lá, que divertido. Então, eu desligo da vida profissional pra poder ficar ali na tela com uma pipoquinha. Então, o meu autocuidado, além da academia que passa por cuidar do corpo, porque afinal, o meu corpo tem que estar bom pra eu estar no chão, brincar com a criança, pega a criança, levanta a criança. Hoje os meninos são maiores, né? Mas ainda tem uns pequenininhos e tal. Precisa olhar pra esse cuidado mesmo. E aí a psicóloga, se puder, né, um luxo, uma massagenzinha às vezes, coisa maravilhosa, mas nem sempre dá, mas é incrível quando dá. Então, até uma na manicure. Parece bobo. Mas aí você vai. A minha manicure é uma querida, daí ela sabe da minha vida, daí a gente conversa. Então, tem esses momentinhos, assim. Aí, esse tipo de coisa parece, nossa, que superficial, e na manicure. Mas, é um momento que você tá olhando pra você, né? E só você. Não é como mãe, tipo, que tem que cuidar de um filho, do outro filho, o marido, a casa. Não, é só você. Fazendo uma coisinha sua ali. Então, tem que ter essa coisa de ter hobby, né? Que a gente fala que é tão importante. Mas é difícil por causa do tempo. Mas seria incrível se todo mundo encontrasse uma coisa que você gosta de fazer que você pode só fazer. Não precisa ser excelente, não tem uma nota, não tem, né? Não tem o desafio de, tipo, eu tenho que ser muito bom nisso. Então, acho que passa por essa área de cuidado, assim. É isso. Obrigada, Paulinha. Imagina, obrigada a você. Foi um bom bate-papo, né? Passamos por várias coisas, várias áreas. Gostei. Vai ser bem... Acho que é bem informativo e assim... De trazer uma luz, às vezes, né? Que você sai ali totalmente perdido, não sei pra onde eu vou. Então, eu posso fazer um merchan? Pode, com certeza. Então eu vou aproveitar para falar que, por causa dessa demanda das meninas que me procuravam pedindo ajuda, eu acabei criando um curso para isso. Com metodologia de atendimento que facilita o processo delas. Geralmente, quem mais aproveita o curso e entra é as profissionais recém-formadas. Que é isso, você sai da faculdade e fala, meu Deus, não sei o que fazer. E aí eu te ensino todo o passo a passo, através da metodologia IANF, para você conseguir atender com segurança. Então, a grande transformação do psicoplano infantil, que é o nome do curso, que a gente pode deixar aqui na tela, aqui embaixo e tal, é ajudar vocês a sentirem-se mais seguras nesse processo. Então, lá eu ensino tudo isso que a faculdade não ensinou. Como é que eu escolho um lugar para alugar, contabilidade, planilha financeira. Sério, Kelly, tem tudo que um profissional precisa para começar a atender. Então, todas as dúvidas que você trouxe aqui para mim, eu falei, no psicoplano não tem aula disso. Por quê? Porque eu me baseei na vida real. A menina falava, nossa, não sei orientar pais. Aula de orientação de pais. Meu Deus, não sei fazer imposto de renda. Imposto de renda não. No imposto de renda? A declaração... Do contador, do profissional. Essa parte burocrática. Não sei gerenciar PF, PJ. Tá aqui, porque às vezes não sabe. Tem gente que acha que psicólogo pode ser MEI. Eu sou MEI. Não pode ser MEI. Por que não? Lá tá explicando. Então, tudo bem detalhado assim. São mais de 140 aulas. Tem um monte de planilha que te ajuda. Desenvolvimento infantil. Tudo tá lá. Então, conheça o psicoplano infantil. Vai estar tudo aqui embaixo, gente. Fechou. E obrigada para vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E é isso, pessoal. Até semana que vem.